Olá, gente, estamos no ar. Acabou de aparecer aqui na telinha. Bom, hoje é o nosso segundo episódio do nosso podcast 50 Minutos com Kleber Rosa. Então, reafirmando isso aqui como um espaço de debates, de reflexões, de análise da realidade política, da realidade social, da vida cultural, enfim, de toda a dinâmica da vida pública na nossa Bahia e no nosso Brasil e, obviamente, em Salvador. Então, seja bem-vindo e bem-vinda aqui a esse programa. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui um velho amigo, um conhecido de longas datas do movimento estudantil, vejam vocês, né? Que é o professor Penildon, que está aqui. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde, Kleber. Então, professor Penildon, vou ler aqui um pouco, né, sobre o nosso convidado para vocês, para quem não sabe, ficar sabendo com quem nós vamos estar aqui batendo esse papo, né? Professor Penildon Silva Filho é professor associado da Universidade Federal da Bahia, atual vice-reitor dessa instituição, portanto, o professor Penildon é o vice-reitor atualmente da UFBA, graduado em comunicação social, mestre e doutor em educação pela Universidade Federal da Bahia, constituiu uma marca pela defesa da universidade pública e da inclusão social, foi pró-reitor de ensino de graduação da UFBA por 8 anos, período em que implementou políticas inovadoras de acesso e permanência estudantil, aí importante a nossa política de permanência estudantil, atuou como diretor-geral do Instituto Anísio Teixeira, um órgão da rede de educação do estado da Bahia, responsável por programas de formação de professores na rede estadual e como secretário de comunicação em Vitória da Conquista, fundador da ONG Oficina de Cidadania, dedica-se a áreas de educação, cidadania, ações afirmativas e extensão universitária. Então eu já quero começar falando com o professor Penildon sobre ações afirmativas, né? A Universidade Federal da Bahia foi um dos principais palcos de luta pela implementação das cotas raciais, foi pioneira na implementação das cotas no início da década de 2000, né? Tendo sido palco de lutas estudantis, eu particularmente fiz parte desse processo. E eu pergunto ao professor Penildon, professor, como é que o senhor vê hoje o resultado, as consequências da política de cotas? Na época, as vozes divergentes das políticas de cotas falavam que ia diminuir, ia comprometer a qualidade, alunos que não tinham condição de cursar por conta do nível de educação ruim da escola pública, ia piorar a qualidade do ensino, enfim, que os alunos não iam conseguir concluir o curso pelas dificuldades. Como é que o senhor, como um gestor da universidade hoje, como vice-reitor dessa universidade, poderia avaliar, né, os aspectos que o senhor quiser abordar, do ponto de vista pedagógico, educacional, do ponto de vista social, do ponto de vista político? Como é que você vê hoje o resultado dessa política de cotas na Universidade Federal da Bahia? Bem, em primeiro lugar, boa tarde, Kleber. É um grande prazer estar aqui com você. E é verdade, Kleber é mais jovem do que eu, né? Então, enquanto eu estava no movimento estudantil universitário, no século passado, eu conheci ainda fazendo o movimento estudantil secundarista. Isso. E também é um prazer porque eu fui testemunha da sua luta. Eu me lembro de uma vez que você liderou uma manifestação na frente da reitoria, no início desse século XXI, justamente reivindicando as cotas. Era 2002 ou 2003, era o início do reitorado do professor Naumar, e você liderou um movimento muito forte ali na frente da reitoria, depois ocuparam a reitoria, e é bom que a gente faça esse registro, porque as ações afirmativas são extremamente importantes, mas elas são resultado de um movimento social, são resultados de lutas sociais durante muito tempo, e assim também foi na UFBA, né? Então, para mim é um prazer, porque estamos debatendo esse tema justamente como um dos protagonistas que ajudou a implementar as cotas na Universidade Federal da Bahia. Então, parabéns a você e a sua geração, que naquele momento teve esse papel fundamental.
E eu posso dizer, sem sombra de dúvida, Kleber, que o resultado das ações afirmativas na UFBA e na Universidade Brasileira é um resultado muito positivo. Muito positivo por vários motivos. Em primeiro lugar, porque mudou o perfil do estudante da Universidade Pública Brasileira. Mudou o perfil de uma maneira muito drástica, muito radical. Eu me lembro que quando eu entrei na Universidade Federal da Bahia, foi no ano de 1989, a universidade era uma universidade de classe média alta, em sua grande maioria de classe alta. Era uma universidade majoritariamente branca, muito majoritariamente branca. Era uma universidade que tinha cursos diurnos. O primeiro curso noturno só foi existir em 1999, foi curso de licenciatura em Física. E também a Universidade Federal da Bahia só existia em Salvador e tinha apenas um único curso em Cruz das Almas. Em que pese nós termos, no início dos anos 2000, 4 universidades estaduais que garantiam um processo de interiorização do ensino superior, a Universidade Federal era muito pequena na Bahia e muito circunscrita a Salvador. E depois desses anos todos, o que é que nós notamos? Para que você tenha uma ideia, uma pesquisa da Andifes, a Andifes reúne todos os reitores das universidades federais, essa pesquisa indicou que não somente a UFBA, mas o conjunto das universidades federais tem hoje 75% dos seus alunos que são de família que ganham até um salário mínimo e meio per capita. Para que as pessoas possam compreender isso, você pega os rendimentos de uma família numa mesma casa, junta todos esses rendimentos, divide pelo número de pessoas naquela casa e tem ali a renda per capita. É o máximo de um salário mínimo e meio. Então isso significa que a universidade foi muito democratizada. E dentro desses 75%, você tem 27% que são de famílias que ganham até meio salário mínimo per capita. Então você não tem mais hoje uma universidade da elite econômica, ou da classe média alta, da classe abastada. Você tem uma universidade que efetivamente é da classe trabalhadora em sua maioria. E você atribui isso à política de cotas? Eu atribuo isso à política de cotas. É lógico que antes você tinha uma certa dicotomia entre políticas afirmativas e políticas universalistas. Infelizmente o Brasil não estabeleceu uma dicotomia, aplicou as duas. Sim. O que é que isso significa? Uma política universalista é que você amplia o número de vagas de forma geral. Então você hoje tem a UFBA, você tem o UFRB, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que está em Cruz das Almas, com desmembramento da UFBA, mas também está em Amargosa, também está em Santo Antônio de Jesus, também está em Cachoeira, em Feira de Santana. Você tem a Federal do Oeste da Bahia, que está em Barreiras, mas está em Barra, está em Santa Maria da Vitória, está em Luiz Eduardo Magalhães. Você tem a Federal do Sul da Bahia, que está em Tabuna, mas que está também em Porto Seguro, em Teixeira de Freitas. Então você teve um crescimento do número de vagas. Você tem hoje 4 universidades federais na Bahia. Mas essa política universalista, que foi fundamental, ela não é suficiente. Você tem que ter a política afirmativa, que felizmente no Brasil a lei federal acabou pegando o modelo da UFBA. Sim. Que você reserva metade das vagas para estudantes que vêm de escolas públicas e dentro dessa metade você estabelece a proporção da representatividade étnico-racial daquela região. Como em Salvador você tem mais de 80% da população é negra, ou é preta, ou é parda, então você tem isso refletido nessas cotas. Então as cotas foram fundamentais para o processo de democratização do acesso. E também, além de você ter esse perfil econômico da classe trabalhadora nas universidades federais, hoje a maior parte dos estudantes das universidades federais são estudantes negros. E o mais interessante, para poder inclusive contrapor as pessoas que antes tinham dúvidas ou eram contra as cotas, é que a qualidade das universidades não foi rebaixada. Se você pegar todas as avaliações nacionais feitas pelo INEP ou avaliações internacionais, a qualidade dos cursos de graduação na UFBA vem sempre crescendo. Eu me lembro em 2014 que nós tínhamos apenas 40% dos cursos de graduação com a nota 4 ou 5. São as notas mais elevadas no INEP. E hoje 92% dos cursos têm nota 4 ou 5. Esse progresso você também observa na pós-graduação. Porque a pós-graduação passou a ter também cotas raciais a partir de 2017. E nessa pós-graduação você teve o crescimento das notas da pós-graduação. Então em 2014 você tinha apenas 40% dos cursos com nota 4 ou 5, de acordo com a CAPES. E agora você tem majoritariamente os cursos com nota 4, 5 e 6.
Então, o Na balanço verdade, a universidade melhorou. melhorou. Ela se tornou mais inclusiva, ela se tornou mais justa socialmente, ela melhorou academicamente. E a universidade pública brasileira, internacionalmente, ela vem melhorando ano a ano. Se você pegar qualquer ranking internacional, de qualquer maneira que você faça avaliação, você identifica a melhora. Se você pegar o número de artigos publicados pela Web of Science, se você pegar o número de doutores e mestres formados, se você pegar a avaliação de acordo com qualquer outro critério, a gente vai melhorando. Ou seja, nós demos uma grande contribuição para a educação. Nós conseguimos demonstrar que é possível você ampliar, você incluir, você ter ações afirmativas e você melhorar de qualidade. Essa é a grande revolução. A inclusão, ela não necessariamente vem acompanhada de diminuição de qualidade. No Brasil, ela foi acompanhada de elevação da qualidade. Muito bom. E o melhor é que a universidade, quando eu estudava, né, no final da década de 90, início da década de 2000, tinham 18 mil alunos, né, entre graduação e pós-graduação. Hoje me parece que passa de 50 mil. Passa. Se você juntar graduação e pós-graduação, passa de 50 mil. Você deve ter 45 mil alunos na graduação e você tem 8.500 alunos de mestrado e doutorado. Em 109 cursos de graduação e 150 cursos de mestrado e doutorado, só na UFBA. Sem falar as outras 3 universidades federais que têm sede na Bahia. E é bom que se diga também, Kleber, que 1/3 das vagas na universidade na graduação são em cursos noturnos. Então, se você chegar hoje na UFBA, de noite, você encontra um movimento muito intenso. Que não tinha antes. Que não tinha nada, né? Você se lembra quando nós éramos estudantes? A universidade ela se adequou a um público de trabalhadores, né? Você se lembra quando nós éramos estudantes que o que se falava era o quê? Se você quisesse trabalhar e estudar, você ia estudar onde? Na Católica. Isso. É o que se dizia. Era a grande contradição, que o trabalhador tinha que ir para uma faculdade particular. Particular, é verdade. E hoje não. Hoje 1/3 das vagas, quer dizer, 1/3 de 45 mil, dá 15 mil alunos, estão à noite na UFBA estudando. Que bom, que bom. Agora eu quero te perguntar o seguinte, a universidade ela é frequentemente associada a nichos de fomentação de grupos de esquerda, né? E eu até diria que isso é verdade em alguma medida, mas quando eu estudei na universidade, ela era bastante conservadora, inclusive. A gente tinha alguns setores ali, sobretudo da área mais das humanidades, né? Nossa turma de São Lázaro e tal. Mas você tinha nichos de conservadorismo forte, ao ponto da gente ter dificuldade de eleger um reitor progressista, né? E eu tenho essa memória quando, por exemplo, o professor Eunir Rocha foi indicado para ser gestor da universidade, para ser reitor da universidade. Ele foi indicado sem ter ganho a lista tríplice, inclusive, pelo Fernando Henrique. Mas essa coisa do nicho de esquerda, de grupos progressistas, ganhou, obviamente, notoriedade até de disputa e de enfrentamento em função do crescimento dessa cultura autoritária aí presente no bolsonarismo, que eu me dou o direito, e acho que não estou errado, em classificar como um movimento fascista, inclusive de aspiração fascista. Eu queria que você falasse um pouco. Você está indo para o processo de conclusão da gestão, então imagino que você tenha pego aí, né, o finalzinho da gestão Bolsonaro, as consequências da política bolsonarista para a educação, né, que foi muito criticado, que nós fizemos muito movimento. Queria que você falasse um pouco disso, né, dos danos causados pela política bolsonarista, como é que você enxerga isso? Por outro lado, como é que você enxerga hoje o presidente Lula, né, o governo de Lula, que a gente sabe também que é um governo de austeridade, né? É um governo que enfrenta a dificuldade também em valorizar a educação, em fazer políticas sociais, embora demonstre interesse em fazê-lo, em função da correlação de forças no Congresso. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Não sei que você, como gestor, pode ser delicado falar imbuído da institucionalidade,
mas onde for possível sair um pouco disso e falar como indivíduo político também, que tem opinião. Eu queria ouvir você. Não, eu te agradeço muito a pergunta, Kleber, porque realmente nós sofremos muitos ataques no governo Bolsonaro. Ataques contra a universidade. Uma das coisas que se dizia é que a universidade era um nicho de um determinado espectro político. Isso não é verdade. Quem conhece a universidade, você acabou de falar, sabe que o que caracteriza a nossa instituição é a diversidade, é a pluralidade. Então, em todos os cursos, em todas as áreas, em todos os campi, você vai encontrar pessoas que têm diferentes opiniões sobre a conjuntura nacional. E o que faz a nossa universidade ser rica é que nós temos essa diversidade, mas nós conseguimos ter uma produção científica muito significativa. Nós conseguimos ter ensino, pesquisa, extensão, nós somos respeitados internacionalmente, nós produzimos ciência, nós produzimos cultura, nós produzimos arte. E aí eu acho que realmente foi um erro do governo anterior, do governo Bolsonaro, porque qualquer país no mundo que alcançou um grande nível de desenvolvimento investiu nas suas universidades. Os Estados Unidos investiram em suas universidades. Se você observar durante a Guerra Fria, durante a corrida armamentista, durante a corrida espacial, os Estados Unidos e a União Soviética competiam para saber quem era que colocava o primeiro satélite em órbita, quem colocava a primeira pessoa em órbita, quem chegava primeiro na Lua, quem conseguia ter os maiores avanços da ciência. E os dois blocos investiam fortemente em universidades, em centros de pesquisa, em ciência, em cultura, em educação, em arte também. A competição chegava até mesmo no campo do esporte. Você chegava nas Olimpíadas e queria saber quem tinha mais medalhas de ouro, os Estados Unidos ou a União Soviética. Hoje as pessoas querem saber quem tem mais medalha de ouro, os Estados Unidos ou a China. Esse ano, recentemente, a China ultrapassou os Estados Unidos no ranking das 500 melhores, entre aspas, melhores universidades, ou melhor colocadas universidades nos rankings internacionais. E também isso é hoje, quer dizer, a China hoje produz mais ciência que os Estados Unidos porque investiu muito em universidades. Então você tem diversos governos, diversas linhas ideológicas, que pode ser capitalista, pode ser socialista com características chinesas, pode ser comunista como na época da União Soviética, todos eles tinham o mesmo denominador comum. Quem é inteligente investe em ciência, em educação, em tecnologia, em arte e em universidades. Então acho que se o Brasil quiser realmente se tornar um país cada vez mais desenvolvido, com cada vez maior avanço científico, com maior prosperidade econômica, ele tem que investir nas universidades. Tanto é que agora, infelizmente, o governo Trump está copiando o governo Bolsonaro, porque o governo Trump está hostilizando as universidades e muitos cientistas e artistas e intelectuais estão saindo dos Estados Unidos. No último ano, cerca de 3 mil chineses que viviam nos Estados Unidos, trabalhando nas universidades americanas, voltaram para a China. Quem mais se beneficiou disso foi a China. Claro. E se a gente se lembrar, durante o nazismo, os intelectuais que fugiram da Alemanha e da Europa foram para onde? Para os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos se tornaram a grande potência econômica, inclusive militar? Porque eles receberam de braços abertos todos os intelectuais que fugiram do nazismo, independente da coloração ideológica. Einstein veio da Alemanha. Einstein fugiu do nazismo. Foi parar onde? Nos Estados Unidos. Como é que os Estados Unidos conseguiram montar a primeira bomba atômica? Com cientistas emigrados da Europa. Ele não tinha gente, não tinha massa crítica intelectual para conseguir fazer isso. Então acho que foi um erro do último governo em hostilizar, atacar as universidades, cortar o orçamento e um grande equívoco. Hoje realmente nós temos uma situação muito, incomparavelmente melhor com o governo Lula. Existe respeito, existe diálogo. O governo Lula não ataca as universidades, elogia as universidades. Autonomia. Garante a autonomia das universidades, sempre escolhe o primeiro da lista, sempre escolhe o mais votado. Inclusive o governo Lula apoia o projeto de lei que estabelece eleições diretas para reitor, porque hoje a gente não tem eleição direta, a gente tem uma consulta na comunidade, depois vão 3 nomes para o MEC. Durante o governo Bolsonaro, vários reitores foram nomeados sem terem sido os mais votados. E agora todos são os mais votados. E o governo Lula, ele conseguiu alguns avanços além da democracia. Eu cito o PAC das universidades. O PAC das universidades foi lançado ano passado, foram 5,5 bilhões de reais para retomar obras paradas. Obras paradas, inclusive, devido ao golpe contra Dilma, devido também ao governo de Bolsonaro. A UFBA, ano passado, recebeu 50 milhões de reais para retomar obras paradas. E semana passada, ou retrasada, para ser mais exato, nós recebemos mais 62 milhões de reais. Então você que sabe, e as pessoas que estão nos ouvindo devem saber que nós temos várias obras paradas nos nossos campi.
Então nós vamos retomar a obra da Escola de Música, do Anexo de Física e Química, da segunda torre do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências. Vamos terminar a construção da Biblioteca de São Lázaro, já está em obras da sua antiga faculdade, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Vamos terminar a obra de veterinária, vamos terminar aquela obra do prédio na frente da Politécnica, que ficou muito feio, aquele prédio imenso ali, que só tem mesmo armação de concreto. Vamos construir o Instituto de Ciências da Informação. Ou seja... Tudo isso já tem orçamento garantido? Já tem orçamento garantido, publicado no Diário Oficial, transferido para a UFBA. No caso dos 50 milhões do ano passado, já fizemos as licitações, já homologamos as licitações, já assinamos as ordens de serviço e algumas obras já iniciaram, como a Biblioteca de São Lázaro. Os 62 milhões que nós recebemos há 15 dias, estamos iniciando o processo de licitação agora. Está tudo resolvido? Não, não está tudo resolvido. O passivo é muito grande. Eu falei 50 mais 62, 112 milhões de reais de investimentos em obras paralisadas. Isso é muito bom. Mas nós ainda temos, por exemplo, o campus de Camaçari para construir, que nós precisamos construir. Temos o terreno, mas não temos o recurso para construir. Que outras cidades hoje da Bahia a UFBA está presente? Nós estamos, além de Salvador, em Camaçari e em Vitória da Conquista, nesses dois lugares. E temos a necessidade também, Kleber, de recompor o orçamento na parte de custeio, porque é muito importante ter o recurso que vai garantir as obras, mas essas obras, quando estiverem prontas, elas têm que ter água, luz, telefone, elas têm que ter a segurança, elas têm que ter a limpeza, têm que ter serviços terceirizados. O custeio garante a assistência estudantil, que é um ponto fundamental. Você, quando era liderança estudantil, também lutou pela assistência estudantil. E se hoje a gente tem uma... Eu fui do conselho, né, do CSVU, Conselho Social de Vida Universitária, exatamente, que era justamente quem debatia as políticas de ações afirmativas. Fui comensal, ou seja, eu tive o benefício da assistência quando tinha alimentação gratuita no restaurante. Exatamente, exatamente. E hoje em dia, quando você tem um público que veio da classe trabalhadora, você precisa mais ainda de assistência estudantil. Isso é recurso de custeio. O recurso que eu falei de obras é recurso de investimento, é capital. Então, o ponto mais alto do orçamento foi em 2016, não por coincidência, foi quando houve golpe contra a Dilma. Aí, em 2017 até 2022 tivemos cortes no orçamento. Em 2023 tivemos um início de recomposição. Estamos aumentando um pouco, mas ainda não voltamos ao que era 2016. Ainda falta bastante para poder voltar ao que era 2016 em custeio. Mas eu sou otimista, porque se nós já conquistamos 112 milhões de reais para retomar obras de unidades paradas, se nós já tivemos uma recomposição de 1 bilhão de reais em 2023, então estamos num caminho. Agora é necessário manter a luta, é necessário manter a reivindicação. E é bom que a gente diga, além dos 112 milhões de recursos para retomar obras paradas, a UFBA, você sabe disso muito bem, tem 2 hospitais. O Hospital Professor Edgar Santos, o UPS, mais conhecido da população como Hospital das Clínicas, e a Maternidade Climério de Oliveira, que é a primeira maternidade do Brasil. Esses 2 hospitais receberam 130 milhões de reais, também do PAC das universidades. Eu te convido para a gente fazer uma visita ao Hospital das Clínicas, que a gente vê que ele está todo em obras. Vamos lá. Então, já conseguimos ampliar o número de leitos de 270 para 350. Tudo isso no governo Lula? No governo Lula. Na gestão atual, na sua gestão na universidade. Que, na verdade, a gestão atual da universidade não pode estar isolada da conjuntura nacional, né? Claro, ninguém está numa ilha. Claro. Então, melhorou muito, ainda tem muito a melhorar, mas como já melhorou muito, e nós temos uma relação de respeito, nós temos uma relação de diálogo, e quando é necessário criticar, nós criticamos, nós somos respeitados por isso, né? Eu me lembro que professor Miguel, nosso reitor, logo uma semana depois daquele ataque do dia 8 de janeiro, Lula chamou os reitores para conversar. E foi a primeira reunião, ele, logo em janeiro, chamou todos os reitores para conversar. E os governos anteriores não chamaram nunca os reitores para conversar. Então tem um diálogo, e como você falou, né, tem uma correlação de forças no Congresso, que às vezes não é possível você fazer tudo o que você quer, né? Claro. Bom, falando aí em conjuntura atual, uma universidade ela não está dissociada dessa conjuntura. Nós estamos vivendo um momento de ataque feroz, né, à nossa autonomia enquanto nação. Né? Os Estados Unidos têm feito ameaças. Primeiro fez ataques e continua fazendo ataques do ponto de vista econômico.
e recentemente fez uma ameaça, inclusive, de que pode usar força militar contra o Brasil, a depender do resultado aí do julgamento de Bolsonaro, que a essa altura, obviamente, já está condenado, e a gente fica na expectativa do que os Estados Unidos podem fazer. Salvo engano, a universidade se posicionou publicamente, lançou uma nota em relação a isso. A pergunta que eu quero te fazer é: qual é o limite do papel da universidade na defesa do Brasil, tomando partido nesse sentido, enquanto instituição? Qual é o limite da universidade quanto a intervir em questões que, teoricamente, estão fora das atribuições e do universo acadêmico? Eu, obviamente, como alguém que sou oriundo da universidade, que eu fiz movimento, para mim, eu entendo que a universidade ela é um instrumento fantástico de defesa do nosso povo, de uma forma geral. E quando eu falo defesa, é em todos os aspectos, né? Quando a gente produz ciência, a gente está nos fortalecendo enquanto nação e, consequentemente, se fortalecendo na disputa, seja de mercado, seja de qualquer outro nível, como você acabou de falar. Queria que você falasse um pouco assim, das críticas que a universidade recebeu em relação a isso, né? Como é que você vê, né, isso que eu acabei de falar, os limites, as atribuições, o papel da universidade como uma instituição que está para além dos seus muros, mas se irmana com o povo na defesa daquilo que é importante para a gente. Essa pergunta também é muito importante. Eu te agradeço mais uma vez, Kleber. A universidade lançou a nota, e não somente lançou a nota, como fez um ato. Foi das primeiras instituições aqui na Bahia que fez um ato pela soberania nacional, lá no Palácio da Reitoria. Uhum. E não somente a UFBA, você vê universidades no Brasil todo fizeram esse ato. E nós não consideramos que isso esteja fora do escopo da missão da universidade. Se nós pegarmos muito do que a universidade ela é hoje no Brasil, nós devemos lembrar daquela época em 61, quando foi criada a UNB, a Universidade Nacional de Brasília. Ela foi criada por Darcy Ribeiro e por Anísio Teixeira, educador baiano. E o interessante é que eles colocavam que a missão da UNB, da Universidade Nacional de Brasília, que deve ser a missão da Universidade Brasileira, tem que ser com soberania nacional. Não é uma novidade. Se a gente pegar nos documentos oficiais, na época que o Darcy, porque o Anísio pensava muito em educação, e o Darcy era um grande articulador. E ele que chegou e propôs para Juscelino Kubitschek: você vai construir uma nova capital e não vai construir uma universidade aqui? Uhum. Aí Juscelino falou: não, aqui tem que ter universidade, a UNB. E a UNB dizia: olha, a universidade tem que estar ligada nos grandes problemas nacionais. Tem que se preocupar com a fome, tem que se preocupar com a miséria, tem que se preocupar com a desigualdade social, tem que se preocupar com a desigualdade regional, tem que se preocupar com a soberania. E não existe soberania sem soberania tecnológica, sem soberania científica, sem soberania cultural. Então, desde os seus primórdios, a universidade ela foi pensada como uma instituição muito comprometida com a soberania nacional, compreendendo soberania não do ponto de vista piegas, não do ponto de vista limitado, mas soberania como capacidade de garantir bem-estar à população, capacidade de garantir justiça social, garantir autonomia científica e tecnológica. E se você for ver no mundo, os Estados Unidos só se tornaram a grande potência que se tornaram porque eles investiram fortemente em universidades no século XIX. Você pega o projeto da Universidade de Hamburg, na Alemanha, é ligado muito ao projeto de consolidação da nação alemã, né? A Alemanha ela teve uma consolidação, teve uma unificação tardia, e a Universidade de Hamburg, que é a gênese da universidade moderna, porque ela preconizava que a universidade deveria ser o espaço da pesquisa, ela não deveria ser somente o espaço da reprodução do conhecimento que já existe, mas deveria produzir um novo conhecimento. A universidade tem que ser o lugar não somente de professores que dão aula, mas de professores e estudantes que fazem pesquisa, que produzem saber novo. Esse é o conceito da Universidade de Hamburg. Você pega a Alemanha, que foi um país que se unificou muito tardiamente e que rapidamente teve um avanço incrível na física, na química, na biologia, na matemática, nas artes. Tanto é que depois criou um Einstein, não é isso? Esteve na frente da pesquisa da física de ponta. Não produziu a bomba atômica porque o nazismo expulsou
os cientistas de lá. Os Estados Unidos se beneficiaram desse êxodo, né, dessa diáspora científica e cultural da Alemanha e da Europa. Então a soberania não está fora do escopo da universidade, ela está dentro. A universidade não deve defender uma candidatura ou outra numa eleição, mas a universidade defende princípios, a universidade defende valores, e esses valores são abraçados por grande parte da população brasileira. Então nós achamos sim que a democracia no Brasil sofreu ataques no dia 8 de janeiro, nós achamos, tanto é que depois do dia 8 de janeiro fizemos um ato em defesa da democracia lá na UFBA, com várias instituições da sociedade civil, fizemos outro ato agora em defesa da soberania, e estaremos ao lado de outras instituições, outros movimentos sociais e do Estado brasileiro. O Estado brasileiro hoje defende a democracia e a soberania. É isso que a gente está observando, e nós temos que consolidar essas instituições nesse sentido. E a universidade, ela não se omite. Ela não é uma torre de marfim. A universidade tem compromisso social do ponto de vista da criação de um projeto de nação. Então eu concordo com você, não é algo estranho a universidade. Se a gente for ver lá, Estados Unidos, século XIX, e a China está superando os Estados Unidos porque ela investiu fortemente onde? Ciência, tecnologia, inovação, cultura, arte, universidades. Eu de vez em quando viajo à China, fico impressionado como eles investem muito na universidade. E não tem vergonha de pegar o que é bom dos Estados Unidos, o que é bom da Alemanha, o que é bom da Rússia, e de interagir, entendeu? Sem preconceito. Muito bom, tá vendo? Estou conversando aqui com o professor Penildon, desnudando aí o papel da universidade, que não deve permanecer encastelada, mas tem papel fundamental, né, na construção da qualidade de vida do nosso povo. E aí, professor, eu quero me aprofundar um pouco mais nisso e fazer uma provocação aqui. Estamos falando de Brasil, de soberania, mas eu quero falar de cidade também. Quero falar de cidade. A Bahia hoje enfrenta, entre tantos desafios, tem dois que eu quero destacar aqui, e que eu não posso dizer que é menos grave ou mais grave, mas eu quero trazer, porque costuma ter grande atenção da imprensa, de setores sociais aí, formadores de opinião. A gente tem hoje um problema gravíssimo que atinge a nossa juventude, que é uma juventude potencialmente universitária, muitas vezes está inclusive na universidade, mas em boa parte não consegue chegar ao momento de conquistar uma vaga na universidade, que é a nossa juventude negra das periferias de Salvador, das periferias dos centros urbanos em todo o nosso estado. E a violência ela tem atingido, né, principalmente esse perfil, mas atinge a todos nós. E a gente vê corriqueiramente, repetidamente, governos entrando e saindo, governos até de aspiração progressista, como é o caso do governo da Bahia, que é dirigido pelo Partido dos Trabalhadores, que é um partido do qual eu particularmente tenho origem, né? Fui militante do PT, e a gente vê adotar práticas de gestão de segurança pública, modelo de segurança pública, que persiste na lógica da produção de mais violência, que persiste na lógica de promoção de um verdadeiro genocídio, que é o que a gente está vivendo com a nossa juventude. E um outro elemento que eu quero destacar é a questão do meio ambiente. Essa semana mesmo eu fui ali em Colinas de Pituaçu, no bairro de São Rafael, e a Prefeitura de Salvador está fazendo ali uma coisa absurda, né? Desmatou uma área gigante de Mata Atlântica, comprometendo ali a vida dos animais silvestres. Ali apareceu tatu, apareceu cobra, jiboia morta, entre outras tantas vida animal ali. Destruiu uma área de campo de futebol usado pela comunidade por mais de 40 anos, num afã que já é visível da prefeitura de vender tudo, de não ter nenhum compromisso com o meio ambiente. E aí eu te pergunto, já que nós estamos falando do compromisso da universidade com a nossa soberania, com a qualidade de vida, o que é que falta para a Universidade Federal da Bahia, que está situada nesse lugar, que produz conhecimento
sobre todas as áreas e com certeza produz muito conhecimento sobre segurança pública, com certeza produz muito conhecimento sobre meio ambiente. O que falta para a universidade, ou se não é papel da universidade, eu quero te ouvir, o que falta para a Universidade Federal da Bahia ter um papel, ter uma postura mais proativa do ponto de vista de estabelecer um debate, de apresentar projetos, de criar condições de intervenção do ponto de vista da contribuição, né, para essas duas pautas tão fundamentais, tão essenciais para a qualidade de vida, né, do nosso povo da Bahia, do nosso povo de Salvador. Eu gostei muito também dessa nova pergunta, são duas, né? E até lembro, uma vez a gente se encontrou mais recentemente, você estava no grupo dos policiais contra o fascismo. Isso. Né? Porque você tem duplo vínculo, né? Você é professor e também é policial. E são preocupações assim muito importantes. E eu sempre admirei muito o grupo dos policiais contra o fascismo, porque eles têm essa abordagem que coincide muito com a abordagem que nós temos na universidade, que a questão da segurança pública tem que ser analisada de uma maneira multidisciplinar e multifatorial. Acho que nós tivemos, tem mais ou menos 2 semanas, aquela iniciativa que pegou braços muito poderosos do PCC em São Paulo, que haviam se infiltrado na vida econômica até mesmo das plantações de cana, da produção de combustível, da distribuição de combustível. Tinham inclusive atuação econômica na Faria Lima. Eu acho que o modelo de segurança, para a gente conseguir chegar na base e ter uma segurança verdadeira, tem que começar por aí. Ou seja, a gente não vai garantir segurança, não vai combater a criminalidade com mais rifle, com mais arma, com mais repressão nas comunidades. A gente vai combater com inteligência. Então acho que ali o governo federal conseguiu dar uma demonstração que, se você juntar Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, se você investir em inteligência, você identificar quem realmente está na cabeça do crime organizado, que consegue comprar refinarias de álcool, consegue ter empresas grandes e poderosas de distribuição de combustível, consegue lavar o dinheiro. Me permita, interessante destacar que é considerada a maior ação de segurança pública de enfrentamento ao crime e não houve um único tiro disparado. Ou seja, exatamente. É possível, né? Fazer segurança sem produzir violência, né? Exatamente. Então, acho que é isso mesmo. Fica até uma sugestão para depois você fazer um debate sobre isso. Nós fizemos, no ano passado, um seminário lá na UFBA, convidamos a Secretaria de Segurança Pública do Estado, tivemos a presença também da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, até da Polícia Portuária, e debatemos isso, porque nós temos na UFBA um mestrado profissional em Segurança Pública, que é uma iniciativa da Faculdade de Direito com a Escola de Administração. Então esse tema já é muito analisado na universidade. Cabe à universidade debater as políticas públicas, fazer avaliações, propor. Agora a universidade não é a gestora pública, né? A gente pode contribuir no campo da reflexão, no campo da proposição de políticas públicas. Eu acho que essa compreensão de que a violência você não combate com mais violência, mas você combate com inteligência, com a integração de diversos setores e com a compreensão de que o crime organizado ele é muito bem estruturado e que você tem que combater, na verdade, quem está na cabeça do crime organizado. Acho que isso é que é a nossa compreensão no meio acadêmico. Não é a repressão nas comunidades populares que vai resolver esse problema, de jeito nenhum. Além de ser eticamente deplorável, é ineficiente. É ineficiente. Seja com tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas, seja com o jogo, tudo isso você tem uma estrutura que tem presença no meio parlamentar, tem presença em tribunais, tem presença no Estado brasileiro, tem uma força econômica muito grande. E você vai combater isso com inteligência, identificando os fluxos financeiros. Lá no Rio de Janeiro, as milícias, que foram muito elogiadas pelo governo Bolsonaro, elas são um crime organizado. E elas controlam o gás, elas controlam a internet nas comunidades, elas controlam o transporte coletivo clandestino. Outro dia, nós tivemos já alguns desmoronamentos no Rio de Janeiro de construções que são do crime organizado. Então, não são poucas pessoas, não é combatendo uma pessoa que está ali na comunidade e tal. Isso não vai resolver a questão do crime. Ele é muito mais articulado e elege deputado,
No Rio de Janeiro nós já tivemos conselheiro do Tribunal de Contas do Estado que já foi preso, já tivemos empresários que foram presos, então vai daí. Então vocês do Policiais contra o Fascismo e nós da Universidade concordamos. A segurança pública é um direito humano, a população tem esse direito. E se nós conversarmos com os profissionais de segurança pública, como por exemplo os policiais contra o fascismo, nós vamos observar que há medidas inteligentes para combater. A universidade também compreende que a questão das drogas não pode ser vista como uma questão de segurança pública, tem que ser vista como uma questão de saúde pública. Então isso é um princípio. Ou seja, você não vai resolver a questão das drogas com repressão, você vai resolver com educação, com formação e com uma série de medidas que envolvam a saúde e a educação. Nós temos um problema hoje na região, que a UFBA está ali no centro, que é a epidemia do crack. Nós vamos precisar juntar a prefeitura, o governo do estado, para poder pensar uma política de saúde pública. Né? As pessoas às vezes chegam para a gente na UFBA e dizem, a gente às vezes é um aluno, às vezes é um professor, a UFBA tem que ter mais policiamento. Não adianta. Você chega ali, no Vale do Canela, descendo ali para aquela região da Gamboa, você vê que é um problema de saúde pública. Não vai ter repressão que vai resolver aquilo. Então eu concordo com você, não é nesse caminho. Mas eu acho que nesse seminário nós vimos inclusive até posições e propostas da própria Secretaria de Segurança Pública que vão nesse mesmo sentido da gente aqui. Eu acho que tem que haver um debate nacional mais nesse sentido. Me parece que a PEC da Segurança Pública vai nesse sentido da integração. Acho que a gente tem que ter coragem de enfrentar o debate da guerra contra as drogas. A guerra contra as drogas está falida, não funciona, não é por aí, não é pela repressão, é pela saúde pública que você resolve. E agora a guerra contra as drogas está servindo para os Estados Unidos justificar até a invasão de outros países. Estão dizendo que vão invadir a Venezuela porque querem combater o tráfico de drogas. O que já demonstra que é uma desculpa esfarrapada. E a questão do meio ambiente, nós também concordamos. Nós colocam o Maduro, me permita, sim, como narco... tem uma dimensão que ele colocou, mas de qualquer forma ele atribui Maduro ao narcotráfico. Ou seja, quando eles vão para a Venezuela com a justificativa de enfrentar o tráfico e coloca o presidente da nação como narcotraficante, ele já está dizendo em quem ele quer chegar e quem ele quer atingir, né? Isso não é novo. A gente tem que se lembrar que os Estados Unidos já invadiram também o Panamá, já invadiram Granada. Narcoterrorismo é a expressão. Narcoterrorismo. Eles podem também querer invadir a Venezuela. Né, com essa mesma... Já, por exemplo, prenderam Noriega na década de 80. É bom lembrar que a Venezuela faz fronteira com o Brasil. Então não tem como um conflito na Venezuela não nos atingir de alguma forma. Né? Então, acho que vai nesse sentido. Com relação ao meio ambiente também, a UFBA tem muitos estudos, já fez muitos alertas. A Bahia, nos últimos anos, vinha sendo, por exemplo, campeã de queimadas, inclusive até com queimadas e desmatamentos autorizados. A UFBA tem um trabalho, o professor Pedro Rocha, do Instituto de Biologia, muito bom, sobre esse levantamento, que na Bahia houve até mesmo um processo de legalização do desmatamento e das queimadas, no interior todo. Então, algo que tem que ser visto. E a Bahia, você tem um avanço muito grande da desertificação. Porque nós temos o semiárido, mas o semiárido não é deserto. O semiárido se tornar deserto é também um desastre. Então, essas duas dimensões, a segurança pública e o meio ambiente, a universidade tem contribuído muito, tem dialogado com vários setores públicos, e acho que a mídia, com você aqui fazendo esses debates, acho que proporciona a possibilidade da gente provocar mais espaços como esse, de reflexão, para que se mude a política pública mesmo. Né? Legal. Bom, gente, passa rápido, né? Estamos quase atingindo aí nossos 50 minutos, a gente tenta ser fiel aqui, né, aos 50 minutos. A ideia é um papo dinâmico mesmo, né, sem a pretensão de esgotar, né, ficar com a sensação de que tinha mais coisas para discutir. Mas eu quero fazer mais uma pergunta, que é sobre o serviço público. A gente vive sob uma lógica liberal de privatizar tudo, do convencimento ideológico de que o que é privado tem mais qualidade, é melhor, que privatizar vai melhorar o serviço. Aí tem esse debate em torno dos Correios, né? Tem um debate em torno da Petrobras, né? Os liberais não aguentam a Petrobras, vira e mexe, trazem esse debate da privatização. O Bolsonaro privatizou setores da Petrobras, fatiou aí para fazer uma privatização estratégica, né? Vendeu aqui a nossa refinaria Landulfo Alves. E recentemente eu tive um debate com
um vereador de Salvador, em que ele chegou ao absurdo de defender a privatização das escolas públicas, né? Na cabeça dele, eu não sei em que ele se baseia, ele disse que se tiver várias escolas em uma rua vai ficar mais barato, como se escola fosse padaria, né? É impressionante. E nós temos a universidade pública, gratuita e de qualidade, que indiscutivelmente são as melhores instituições de ensino superior, se afirmam pelo seu caráter público. Uhum. E a gente tem um PL tramitando no Congresso, por exemplo, que vai atacar aí muito o servidor público. Então, como é que a gente pode pensar a valorização do servidor também como valorização da instituição pública? Porque não existe instituição pública sem servidor público. Como é que a gente pode pensar a defesa da universidade, do seu caráter público? Por que é importante que a universidade seja pública, né? E se você quiser se sentir à vontade de falar um pouco também sobre o caráter das particulares na sua diferença, porque eu particularmente não tenho dúvida em dizer que as universidades particulares, elas oferecem cursos que têm apelo econômico, que vai ter procura, então tem menos interesse em debates, em produção teórica do ponto de vista de conteúdos que são menos apelativos do ponto de vista de mercado. Por exemplo, qual é a universidade, qual é a faculdade particular que a gente tem hoje em Salvador que tem um curso de filosofia, que tem um curso de ciências sociais, por exemplo, que são cursos fundamentais para a gente compreender a dinâmica da vida social, para a gente valorizar o conhecimento puro e simples, e não são só mero ofertas de cursos técnicos para o mercado de trabalho. Eu queria que você falasse um pouco sobre a natureza pública da universidade, sobre a importância do serviço público, da universidade pública, em detrimento dessa necessidade privatista tão vigente aí no discurso dos liberais. E essa sua pergunta tem muita relevância no momento atual, porque aqueles países que defendiam o neoliberalismo, defendiam a diminuição do Estado, defendiam que o privado era melhor do que o público, esses países eles perderam um espaço muito grande na geopolítica. Se você observar hoje os países que estão despontando como os países em que se tem mais condições de sobrevivência, melhores condições de vida, as melhores condições de educação, de saúde, são a China, os países emergentes. O Vietnã agora está com um processo de crescimento bastante grande. Na Rússia você também tem um papel do Estado muito presente em vários setores da economia e dos serviços públicos e das políticas sociais. A Índia é um país que está superando um passado de muita miséria, de muita exclusão, porque tem um Estado forte. E mesmo outros países que são claramente capitalistas, como é o caso da Coreia do Sul, só conseguiram se desenvolver porque tem um Estado muito forte, com educação pública, gratuita, com investimento em ciência e tecnologia por parte do Estado, em que as próprias empresas nacionais conseguem se desenvolver a partir de uma intervenção do Estado. E hoje o Brasil é admirado no mundo todo porque tem um sistema único de saúde, né? Já virou recorrente você ver vídeos na internet onde os estrangeiros chegam no Brasil e ficam espantados porque tem atendimento gratuito da área de saúde. Virou uma referência. Uhum. E isso foi muito importante a gente ter recuperado isso, porque em 2019, quando assumi Bolsonaro, o ministro da Fazenda dele, Paulo Guedes, defendia duas coisas: a privatização da saúde e da educação. Ele defendia que o Sistema Único de Saúde fosse aposentado, fosse destruído, e que o Estado passasse a repassar dinheiro para os planos de saúde privados. E defendia que as escolas públicas, ele defendia isso. Nós tínhamos um ministro do Estado que defendeu isso publicamente. Ele defendeu não somente publicamente, como internacionalmente. No Fórum de Davos, em fevereiro de 2019, ele defendeu que cada pessoa recebesse um voucher, um cheque, e que ele escolhesse que escola particular ia colocar seu filho. E a pandemia nos mostrou que o que nos salvou foi o SUS, foi o Sistema Único de Saúde. Então,
você tem razão. Qualquer avaliação, e está no senso comum, se você quiser uma universidade de qualidade, vá para a UFBA, vá para o FOB, vá para o UFSB, vá para o UFRB, vá para a UNEB, vá para o UFES, vá para o UESC, vá para o UESB, vá para as instituições públicas, vá para os institutos federais. Não somente porque eles são gratuitos e públicos, mas porque são melhores, porque tem ensino, porque também tem pesquisa. Quem faz pesquisa no Brasil são as instituições públicas, não são as privadas. Porque tem extensão universitária, porque tem ensino de qualidade, porque tem pós-graduação. Você não tem pós-graduação em instituições privadas. As poucas que tinham, quando foram adquiridas, inclusive, por conglomerados estrangeiros, a primeira coisa que foi feita foi fechar a pós-graduação. Porque não dá lucro. Tem coisas que não dá lucro imediato. A lógica do mercado não é a lógica nem da educação, nem da saúde. O que dá lucro não é o que vai dar saúde para as pessoas. O que dá lucro não é que vai ter uma educação de qualidade. E o que dá lucro, e a dinâmica do mercado, não é suficiente nem mesmo para poder orientar a economia privada. Porque na China, onde você tem muitos setores privados, só funciona porque o Estado é forte, tem planificação estatal, tem plano quinquenal, e o Estado é quem puxa a economia indicando qual o caminho e que financia qual é a área correta. A lógica de curto prazo do lucro fácil levou os Estados Unidos e a Europa Ocidental para o buraco. Você anda nos Estados Unidos hoje, você vê muita situação, muitas pessoas em situação de rua. Você vê muita miséria, muita fome. Você vê a decadência do sistema educacional. Você vê as pessoas morrendo porque não tem como pagar a saúde. Outro dia eu recebi um vídeo de uma professora muito emocionada, norte-americana, que tinha feito uma cirurgia pelo ex-aluno dela, porque ela não tinha dinheiro para pagar a cirurgia, ela iria morrer. Então era um vídeo muito emocionante, mas o que tem que se ver não é somente a gratidão de um aluno com a professora, é que nos Estados Unidos, se você não tem dinheiro, você morre. Você não tem a quem recorrer, você morre. Então, por tudo isso, eu acho que nós vivemos hoje o pós-neoliberalismo, que ainda defende o neoliberalismo, Estado mínimo, privatizações, não entendeu o que aconteceu no mundo nos últimos 30 anos. O consenso de Washington faliu. E hoje nós vivemos um mundo que essa potência que são os Estados Unidos, ela entrou em decadência, está em decadência, e Trump é uma demonstração dessa decadência, desse desespero nessa decadência, porque foi por esse caminho. E é ruim como você, pegando o final, do início da sua palavra, a consequência do neoliberalismo é o fascismo. Uhum. Vai dar um fascismo, porque gera o desespero, gera o desemprego, gera o desamparo e gera a radicalização. E gerou o fascismo, e está gerando fascismo no mundo todo. Professor Penildon, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu quero te pedir para fazer uma consideração final rápida, que a gente já está aqui faltando 2 minutos para terminar. Eu queria que você encerrasse aqui esse nosso bate-papo com uma mensagem para os nossos estudantes que estão na universidade e os que não estão, porque os que estão fora também são nossos estudantes, né? Queria que você desse uma mensagem para a nossa juventude em todos os lugares da Bahia, em todos os lugares dos centros urbanos, do centro rural, potenciais jovens produtores, fazedores de ciência, você como um gestor, como um vice-reitor da nossa universidade. Eu quero falar especialmente para a juventude que ainda não entrou na universidade. Não abandonem seu sonho. Nós tivemos semana passada o congresso da UFBA e tivemos mais de 3.000 alunos da rede pública lá visitando a universidade, vários estandes do programa UFBA Mostra Sua Cara, vários estandes dos diversos cursos. Às vezes, Kleber, o aluno não sabe nem que a universidade é gratuita. Pensa que a universidade pública você paga a mensalidade. Não paga a mensalidade, é gratuito, tem assistência estudantil, tem os melhores cursos, tem curso noturno. Não é somente a UFBA, ela está não somente em Salvador, em Conquista, em Camaçari, ela está na Bahia toda. Nós temos 4 universidades federais, 4 universidades estaduais, 2 institutos federais, 2 universidades que não estão na Bahia de suas reitorias, mas estão aqui, como a Univasf e a Unilab. Então, a gente pede que o jovem não desista, mantenha seu sonho, não desista do seu sonho e queira o melhor. Não se contente com pouco, queira o máximo. Pesquise, procure, pergunte ao seu professor, pergunte ao seu coordenador pedagógico, seu diretor de escola. Faça a universidade pública, não abra mão do seu sonho. E daqui a pouco a gente vai se ver na universidade. Muito obrigado pela oportunidade, estamos sempre à disposição aqui à UFBA para vir debater. Se você quiser depois sugestões de outros nomes para debater esses temas aqui, a gente pode indicar alguns professores que seria muito bom. Vamos trazer todo mundo. Com isso a gente encerra hoje o nosso segundo episódio aqui, nosso segundo programa, 50 minutos com Kleber Rosa. Compartilhe esse espaço de conhecimento, se inscreva no canal para a gente ir fortalecendo aqui
esse espaço de opinião, de debate, de formação política, de formação intelectual, tá bom? Até a próxima e um grande abraço.